A tela com um mês mais ou menos de óleo, geralmente ela tá seca ao toque. Mas por dentro, as camadas, você sabe que pela teoria, você sabe que ela ainda está em processo de secagem. Então você não pode passar verniz, não é aconselhado passar o verniz final numa tela que ainda está ali secando. Você tem que esperar pelo menos 6 meses para passar o verniz na tela, tá? Então o aconselhado é esse. Então a maioria das minhas telas eu deixo secar, tem umas que já fizeram 1 ano, então eu vou poder passar o meu verniz, elas estão guardadas, porque eu vou invernizá-las e quem sabe para exposição, para coisas assim, né? Para venda, você pode vender sem verniz, tá? Não é obrigatório o verniz final em nada. Ele vai proteger o verniz, né? Vai proteger a tela, o verniz. Vai dar mais proteção contra os raios ultravioletas, contra desgaste da tinta mesmo, tá? Dá, às vezes, aquele semi-brilho na tela, porque existem vernizes, que é outra coisa que você vai precisar trabalhar, né? Mas no início também não é preciso, gente. Vocês não precisam ter vernizes agora, tá? Você pinta com a tinta a óleo, mas você não é obrigado a ter nada desses materiais que eu tô falando, como cavalete, como verniz, como milhares de pincéis, né? E outras tintas, não, tá? Então, eu vou resumir no final aqui quais foram realmente os materiais necessários para você começar, ok? Então, o verniz é algo que vai fazer parte do artista de pintar a óleo, lógico, né? Da pintura a óleo, daquele artista que vai trabalhar com excelência para invernizar no final, após 1 ano, é um conselho, né, que se dá para invernizar uma tela a óleo. E, claro, você vai poder vender antes sem verniz, mas ela tá seca ao toque, porém você já avisa para o cliente que não vai invernizar essa tela porque ela não tem 1 ano de que está pintada, ok? Materiais como luva e máscara, Dani, são necessários? Geralmente, se for para você trabalhar com a tinta a óleo ali, eu coloco luva, muitas vezes, porque eu gosto de não me sujar. Se você for trabalhar com um pouco do EcoSolve, coloque máscara ali naquele momento que você está fazendo as misturas, mas não é obrigatório quando você está fazendo só a tinta a óleo com óleo de linhaça ali trabalhando nas misturas, você não precisa usar máscara. Porque o óleo, como eu falei, o óleo de linhaça não é tóxico e nem a tinta a óleo, tá? Como eu limpo os pincéis, né? Eu vou estar ali trabalhando com tinta a óleo, eu vou lavar minhas mãos. Com o que eu lavo minhas mãos? Com o que eu lavo os pincéis? Portanto, gente, existe esse EcoSolve que você pode mergulhar os pincéis nele e limpar com paninho ou com papel toalha, tá? Mas você pode limpar apenas com óleo também, esse pincel. Já limpei até com óleo de coco, porque qualquer tipo de óleo, azeite, óleo de linhaça, tudo vai limpar o pincel. Ele não é aconselhado você botar na tela. O óleo de linhaça sim, mas outros óleos não bote na tela, na mistura. Apenas para limpar o pincel. Limpou o pincel com esses óleos, você passa detergente, aquele mesmo de lavar louça nos pincéis, ou sabonete. Eu já usei sabonete várias vezes nos meus pincéis. Mas esse sabonete você reserva só para os seus pincéis. E ele sai aquela gordura, né, do óleo que tem óleo na tinta, né? Então fica assim meio engordurado, você vê, sai tudo. E no final você só dá aquela mergulhadinha no EcoSolve, se você ainda achar que precisa, tá? Porque geralmente não precisa. Eu limpo com sabonete ou com detergente e funciona. Por que eu digo sabonete, gente? Porque eu já usei muitas vezes o detergente de lavar louça, só ele, e ainda ficou restinho de tinta a óleo. Aí eu peguei um sabonete, esse mesmo que a gente toma banho, e passei ali e saiu mais tinta, muito mais tinta, e limpou muito melhor. Aí eu passei só água e limpei num paninho e guardei os pincéis deitados. Você coloca os pincéisinhos todos deitados ou inclinados com a ponta do pincel. Aí você bota aqui, ó, faz de conta que aqui é o pelo. E aí você coloca assim, tá? Numa base inclinada. Porque aquela água, em vez de entrar no pincel, no cabo do pincel, ela vai descer, entendeu? Então, pegue os seus pincéis, lave e deixe ele secar com um paninho embaixo, um papel toalha inclinado, para escorrer toda a água. E depois, mais ou menos assim, de algumas horas ele escorrendo, secando, você guarda normalmente, ok? Não precisa deixar eles toda vida que você for pintar a tela, você mergulhar ele no solvente, não. Às vezes você passa só um paninho, vocês vão ver eu fazer aqui na prática. Amanhã nós vamos fazer um exercício de teoria da cor, que é o círculo cromático ao vivo aqui, tá? Filmando, fazendo, e esse círculo cromático
Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo o pincel, só no pano, mergulho na tinta e volto a pintar e não passa tinta pra ele, tá? Só limpando. Às vezes precisa limpar muito bem, sim, mergulhar no solvente quando a tinta é preta e você vai usar um branco e usar o mesmo pincel.